Fala aí, meu povo! Olha só que dia confuso. Dá tempo de se arrepender de ter saído durante o pregão? Poxa, eu me arrependo bastante. Bem, para a gente começar esse nosso fechamento de mercado, eu vou precisar fazer um resumo. Então, para quem é aluno, estava comigo ali na sala até meio-dia, 1h da tarde, vou fazer um resumo rápido para quem não é aluno, tá bom? Mas antes, não esquece, se inscreve aí no canal, ajuda o canal a crescer, compartilhe o conteúdo e, claro, deixa teu like se você curtir os vídeos. Mas aí, gostou do vídeo, já deixa o like. Não esquece não, porque isso, como eu já disse algumas vezes, é o nosso termômetro. Eu entendo, pô, o vídeo teve bastante curtida, é isso que eles querem continuar assistindo, tá bem? Não esquece também, olha só, amanhã, essa quinta-feira, amanhã mesmo, dia 2, nós temos uma live importante pra caramba, pra tua vida. É importante pra você, que é sobre padronização de operações. Um tema que você não vai ver ninguém nesse mundo falando. Tem livro nenhum falando. Então, aproveita a chance e vem me ouvir falando sobre isso, porque é isso que muitas vezes falta para as coisas começarem a andar aí. Fechou? Amanhã, dia 2 de setembro, o link está aqui embaixo na descrição. Beleza, vamos embora. Então a gente tem aqui atrás de mim o gráfico de 30 minutos do mini índice. Grava essa história. Esse aqui é o 30 minutos. Nossa, ficou horrível isso. 30 minutos do mini índice. Era por volta de 11h30, meio-dia. Eu vou voltar um pouquinho mais no gráfico. Calma aí. Pronto. Para quem não conhece minha técnica, a gente trabalha assim, gráfico limpo, que é uma beleza. Só com suporte e resistência, tá bom? Nós chamamos de pontos operacionais de compra e de venda. Pois bem, então a gente tinha um ponto aqui, ó, um nível, aonde se o mercado voltasse, daria venda. E para dar venda, ele tem que encostar, a gente chama de clicar. Ele clica ali naquela resistência, não pode fechar acima, e não pode. Então ele encosta, fecha abaixo. Isso é um sinal que vai rolar uma venda. Vamos comigo então, ó. Encostou, vou dar um zoom. Tá vendo que ele encostou? Quando ele faz isso e fecha abaixo, isso é sinal que uma operação vai acontecer. Vamos para o próximo. Agora o próximo, ele também não pode fechar acima da reta, não pode perfurar a reta. Tudo que esse próximo tem que fazer é fechar abaixo da reta, encostando nela ou não. Ele é o cano de confirmação, que é o branco. Então, olha, o sinal falou, opa, preste atenção aqui em mim, eu sou o sinal que uma operação está prestes a acontecer. O branco confirma, opa, eu sou a confirmação do que o sinal. Sendo assim, no gráfico de 30 minutos do mini índice, deu venda e eu fiz essa venda. Vamos lá, ó. Bum, vendi. Exatamente na abertura, nessa abertura. Um pouquinho mais em cima, né? Aqui, ó. Essa aqui. Vendi nesse valor, exatamente ali, perto de 605. Meu stop estava lá em 0,70, então estava em 120, 0,70. Meu objetivo de lucro, o gap, uma operação linda de mais de 1000 pontos, olha como é longa. Subníveis, ou seja, os momentos que o gráfico teria para me atrapalhar, aquele gráfico. Então eu teria aqui um subnível em 790, 530, um outro subnível, vou botar assim S1 e S2, tá bom? Olha só o que aconteceu. Agora vamos trazer exatamente do momento que eu saí de casa. Tive que levar minha filha hoje no dentista. E aí eu falei para os meus alunos assim, olha, foi a última coisa que eu fiz, foi apertar o botão na sala. Eu falei, galera, ó, estou fazendo essa venda, para quem lá tá lembrado, vou entrar nessa venda, mas infelizmente não vou poder acompanhar com vocês, porque eu tenho que sair e levar a minha filha no dentista. E aí eu vou acompanhar pelo TeamViewer. Quem sabe... É muito bom acompanhar pelo TeamViewer, mas é muito bom acompanhar pelo TeamViewer. Também pode acompanhar pelo Profit, o aplicativo dessa plataforma se chama Profit. O TeamViewer é melhor, porque o TeamViewer você loga no teu telefone, no seu computador. Então, pelo telefone eu enxergo o meu computador, fica perfeito. É claro que para isso tem que ter internet. O que aconteceu? Fui pro consultório da médica e a internet não pegava. Não pegou de jeito nenhum. Essa minha venda chegou a andar 420 pontos. Olha, 420 pontos de lucro nessa venda. O que estaria ótimo. Pô, 400 pontos, você é louco, isso é muito bom. Menos que isso não ia valer a pena não. 200, 300 não, mas 400 já está perfeito. E aí,
Cara, o mercado voltou tudo. Olha o que o mercado fez. Voltou tudo e estopou a operação. Por isso que eu comecei falando, dá tempo de se arrepender de ter saído de casa? Para quem é meu aluno, agora a gente vai entrar no porquê que ele voltou. E se você não pode ter cometido esse erro aí. Eu acabei não tendo chance de fazer, não fiz nada. Porque, infelizmente, eu estava desesperado. Eu estava apertando a mão da minha filha e a dentista parecia que, sei lá, o que estava sendo feito o procedimento em mim. Naquela angústia, eu falei, nossa senhora, não tem internet, cara, como é que tá lá meus contratos? 50 contratos e eu sem saber como é que estava o mercado. Foi desesperador, muito desesperador. Eu não ia imaginar que eu ia para o consultório, que da última vez que eu fui, umas 2 semanas atrás, foi perfeito, estava com internet, mas hoje a bendita internet não entrou, não pegou. Mas sabe o que acontece? Por isso que eu trabalho tanto com um aluno sobre contextualização. Você não pode abrir uma operação e simplesmente abandonar o que está acontecendo. Isso é um erro. Você tem que continuar. Aliás, você não precisa ficar louco olhando para o gráfico fixo, né? Como um maníaco. Ficar assim, o que esse gráfico está fazendo? Não. Mas você tem que ir de forma calma, relaxada, acompanhar o que está acontecendo ao redor. Olha qual foi o motivo disso aqui ter subido tudo. Chegou nada, não estou brincando não, olha só. Aí, ó, 400 e tantos pontos, aí, ó, 410, 415 pontos da abertura desse candle lá para baixo. Vou pegar outro gráfico, mas eu vou pegar outro gráfico exatamente no momento que isso aconteceu. Ó, deixa eu arrumar ele e eu trago para sua visão. Pera aí. Tá preparado? Lá vai, hein? Olha. Estratégia Sakura de tendências. O mesmo gráfico de 30 minutos. Vou deixar os dois aqui. Só que nesse aqui escuro que está atrás de mim, a gente usa ele de uma forma. Nesse aqui que está coloridinho aqui em cima, a gente usa ele de outra forma. E olha o que tinha acontecido. Quando a gente fechou o nosso pregão aí na sala, né? A gente fechou a sala que eu tive que sair. A gente sabia que a estratégia Sakura de tendências estava comprada. Tinha dado compra nela. Inclusive, se você me acompanhou lá no meu Instagram, eu comentei sobre isso, né? E no grupo de estudo também do Telegram, eu comentei também. Eu falei, cara, vai dar essa operação, mas eu não vou fazer, porque o stop da operação de compra era muito caro naquele momento. Era stop de entre 500 a 800 pontos, dependendo do gráfico. Era caro demais, não dava para pagar tão caro assim. Então, a gente deixou a compra passar. Então, o cenário era... Vou voltar com aquele gráfico para lá. Ele deu venda, vou comer o gráfico, ó. Deu venda nesse aqui, não esquece, eu vou até fazer numeração deles, ó. 1, 2, deu venda na abertura do 3, tá? Só que o gráfico de 30 minutos, agora, imagine que a gente está trocando a lente, tá? É uma outra ótica, outra vertente. Ele estava comprado, ele comprou quando houve o rompimento desse túnel rosa. Tá vendo ali que o rompimento do túnel rosa aconteceu? Vou até dar um zoom, peraí. Eita, tô só rabiscando em vez de dar deletando. Aqui, olha. Houve o rompimento aqui. Então, a compra nesse túnel rosa aconteceu exatamente na abertura desse aqui, ó. Do azulzinho. Tudo bem, ele subiu. Pela outra ótica lá no 30 deu venda. E ele caiu, foi embora. 400 e poucos pontos. Mas aí, olha quem ele encontrou. A região que foi rompida, ou seja, a parte superior do nosso túnel rosa, ela continua, né? Nessa linha, continua nesse declínio, nessa nossa linha na diagonal. E quando o mercado sai e volta, é o famoso pullback, né? Ele estava ganhando força para continuar com a movimentação. E aqui era super interessante, super certeiro você ter zerado a operação lá no outro 30. Porque estava muito na cara. Eu não podia na hora ver isso, eu estava sem internet. Mas era na cara que, pô, lembra que eu explico para vocês? Se você tiver dificuldade de entender o que o mercado está fazendo, imagina que tinha uma bolinha de ping-pong ali no gráfico. A bolinha de ping-pong, quando foi jogada, ela vai descer e vai encontrar um chão. E toda bolinha de ping-pong que encontra qualquer tipo de chão, a tendência dela é quicar. Ela pode quicar muito se você jogar ela forte. Agora, se você deixar simplesmente ela cair,
ela vai quicar e vai subir só um pouco, certo? Aqui é a mesma coisa. Então o mercado soltou a bolinha, ele veio aqui, quicou e começou a subir. Então eu vou te falar, teria sim saído. Se eu tivesse aqui durante o pregão ou com a internet lá, eu tinha saído nesse toque. Não sairia com 400 pontos, sairia lá com 325, mas certamente eu saí. Como eu não pude sair, o que foi que aconteceu? Eu levei stop. Nossa, foi muito triste, rapaz. Eu cheguei aqui, era mais ou menos esse candle aqui, ó. Esse aqui. Ele estava oscilando ainda, tá? Quando esse candle aqui abriu por volta de 1,5 ali, então era 1,40, 1,45, eu estava chegando aqui. E eu falei, cara, já era. Fiquei ali tentando entender o que estava acontecendo, mas a verdade é que não tinha pra onde correr não, cara. Realmente não tinha o que fazer. Só que, sabe aquele lance que eu explico pra vocês também pra caramba? O mercado, se você quer fazer isso aqui dar certo na tua vida, você não pode perder a cabeça. A gente fica chateado, às vezes eu fiquei chateado, fiquei bastante chateado. Porque o meu gatilho de ficar chateado é o fato de, por algum motivo extra, né, aonde não está sob meu controle, leva a filha, leva filho no INB, pega filho aqui, essas coisas que a gente faz, né? E por esse motivo eu me ferro um pouco na operação. E aí a gente se sente chateado, porque eu não podia estar aqui, mas eu não fazia ideia que ia estar sem a tal da internet lá no consultório. Só que aí você sempre contemporiza, calma aí. Tô chateado, pô, vou ser estopado. Ainda não tinha sido estopado não, mas eu vou te falar, a chance era muito grande, porque o mercado aqui, ele já estava aqui, ó. Calma aí. Aí já estava aqui, querendo ir embora. E lembra da bolinha? Lembra dessa dica. Se você está com dificuldade de entender o que o mercado está fazendo, pensa aonde está a bolinha. Onde está essa bolinha? A bolinha quicou aonde? Se a bolinha quicou aqui, no mínimo, meu filho, se ela foi jogada aqui e foi quicou aqui, no mínimo ela vai voltar no mesmo patamar. É assim, é física, né? Joga, ela cai, ela volta no mesmo patamar para depois perder força e ir quicando se ninguém der uma outra batida nela, tá bom? Beleza. Então, o que aconteceu? Eu fiquei tranquilo, botei minha cabeça no lugar e comecei a falar, tudo bem, vou aceitar esse stop, não tenho o que fazer, vou aceitar. E olha o que foi que aconteceu. Olha agora comigo aqui, o gráfico que está atrás de mim, é o gráfico de 1 minuto na estratégia Sakura de tendências. Vou voltar com ele que ele está adiantado demais. Vou voltar. Deixa eu tirar esse rabisco daqui. Beleza, olha só. O candle que estopou a operação, vou ter que dar um zoomzaço aqui, foi esse candle aqui, ó. Mais um, esse que estopou. Ó, a meu stop era 0,70, a máxima dele foi em 100, 120 em 100. Então ele bateu lá e estopou. A gente podia ficar, tipo Joseph Klimber, fica chateado, fica triste, mas a gente não, a gente relaxa, calma. O que eu entendi que estava acontecendo? Bem, se eu tenho o gráfico de 30 minutos já na compra, e ele ainda nem tinha atingido o Gain 1, ó, esse aqui é o Gain 1 desse gráfico, esse aqui. Eu tinha, esse é o 30, agora vamos descer. Eu tinha o gráfico de 10 minutos. Vamos botar ali no horário? Aqui, ó. Esse aqui é o 10 minutos. Deixa eu voltar só um pouquinho. O 10 minutos estava um pouquinho aqui antes. Estava nesse candle azulzão aí. Estava iniciando. Então ele não tinha iniciado. Ele estava entre um e outro, tá? Ele começou a oscilar aquele outro lá. Tudo bem. Então ele estava começando a oscilar aquele lá, que é esse. Então esquece que ele tinha ido lá. Então significa, de uma certa forma, que ele estava perto de bater no Gain 1. Então, o 10 minutos comprado, chegando perto do Gain 1. O 30 minutos comprado, ainda longe de bater Gain 1. Tá? E eu tinha ainda 1 minuto, que me estopou sem ainda dar uma nova compra. Ele estava querendo dar venda, com os outros comprados, ele querendo dar venda. Aí eu falei, então calma aí. Se você vai me dar a venda, os 60 minutos também, né? Tava aqui, ó, oscilando isso aqui. Mas os 60 a gente nem precisa falar, baixa os 3. Ele estava oscilando esse aí. Bem, se 1 minuto me estopou, se ele entrasse na compra pelo rompimento desse túnel, eu vou encaixar o túnel todo para você enxergar. Ó, esse túnel é a verdinho mais claro.
Então, no momento que ele rompesse esse túnel, eu poderia comprar, porque faria todo sentido. Se está todos os gráficos, o lento que é o 30, o misto que é o 10 comprados, quem está faltando? De 3 partes, a parte mais fraca, que é a parte curta. E foi exatamente isso que eu fiz, olha. Entrei na compra. Bum. Calma, deixa eu voltar rapidinho aqui no zoom. Ó, 1, 2, 3. Comprei exatamente na abertura desse agora. Entrei na compra. E é isso. Entrei nessa compra. Assim, infelizmente eu não pude fazer nas minhas duas contas. Essa conta que você está olhando aqui. Hein, Tatiana? Você está assistindo isso aí, Tatiana? Cara, você tem que realmente dar uma benzida aí, hein, Tatiana? Que eu não pude fazer por questão de risco na tua conta, né? Mas na minha outra conta, na minha conta pessoal, eu fiz numa boa. Então entrei na compra, entendi que eu poderia usar os gains do próprio 1 minuto. Gain, ó, vamos lá enumerar eles. Gain 1, gain 2 é o meio do movimento, gain 3. Gain 1, gain 2 é o meio do movimento, gain 3. Para eu zerar o meu preju, eu tomei 400 pontos, 420 pontos de preju, eu precisava que esse movimento fosse grande. Então, eu tinha que usar pelo menos o gain 3 do 10 minutos. Tinha que usar. Que seria mais ou menos o gain 2 do 30, 3 do 10. E mais ou menos o gain 3 ali do 1 minuto. E foi isso que eu fiz. Eu falei, beleza, cara, eu vou botar lá e vamos ver o que acontece. E olha, olha, ele bateu lá. E eu consegui, cara, reverter todo o prejuízo. Olha, ele bateu exatamente. Ó, que é pra quem é aluno, lembra quando eu falo pra caramba pra vocês, ó, quando a gente entra pra sair fora nesses gains, a gente sai sempre 10 pontos antes, ó. 10 pontos antes. Ó, ele bateu exatamente lá, até foi um pouquinho pontinhos acima, ali tem um filetinho, e depois mingou. E aí eu recuperei todo o meu prejuízo. Eu vou te mostrar, ó. Pra você ver que eu me recuperei, ó. Eu saí ganhando 100 reais. 100zão. Recuperei todo o prejuízo, cara. E esses 100 reais é pra pagar taxas, né? E corretagem e por aí vai. E eu fiquei mega aliviado. Em parte, ficou faltando a conta da Tatiana, né? Mas tudo bem. Bem, mas o meu ponto aqui é... Você entende como você não adianta você bater a cabeça, ficar chateado, ficar triste por uma situação que às vezes você nem tem culpa. Eu não tive culpa da bendita da internet ter dado problema. Aliás, esse dia de hoje, confesso a você, que teria sido um dia bem lucrativo, cara. Porque eu vou te falar, lá naquele outro 30 minutos, eu teria saído ali com meus 300 pontos, 400 pontos. Teria saído sim. Quem é aluno sabe que eu teria saído com 400 pontos. Quando eu tivesse olhado que no outro 30 minutos ele estava batendo aqui a cabeça aqui e não conseguia passar, ia botar dinheiro no bolso. E acrescentados então dessa operação que me deu umas 400, hoje era dia para ganhar mole 800 pontos. Ixi, mas tudo bem, saindo 0 a 0. Consequência. Pra gente terminar, o que foi mais que eu vi no dia de hoje? Ó, já vou falar sobre esse daí, aguenta. Eu vi aqui no nosso gráfico Kaji que teve uma operação, teve um aluno errando, né? Um aluno ganhou 400 ou mais pontos, 400 pontos que ele fez, mas errou. Essa operação está errada. Não tinha a nossa quantidade de distanciamento de pontos para trás, então operação errada, tá bem? Depois ele teve essa outra operação que confesso a vocês que na hora eu não sei se valia a pena ou não, porque estava dando uma piscada aqui entre um e outro. Então, quando é assim, tem que ficar na dúvida, né? Piscou o nosso bloqueador, vai bloquear ou não vai? Mas o que, assim, se por acaso não piscou aí o teu bloqueador, que às vezes acontece, sabe como é que é? O maior problema para mim nessa compra que era válida, essa compra era novas máximas. Vindo de uma movimentação, já falei isso aqui, olha, prestem atenção. Não adianta você olha para o mercado e fala, cara, o mercado acabou de subir 1.300 pontos. Vou fazer uma compra no topo para ele subir mais 400? Qual é? Você está exigindo demais do mercado. E foi o que ele fez. Ele andou mais 100 e depois mingou. Morreu. Compra caída, né? Compra no topo. Não, quem é aluno meu não compra em topo, não. Bem, vi isso, essas duas ali. Teve no 21 Renko, se eu não me engano, teve lá mesmo, foi lá mesmo, uma operação de continuidade de tendência. Então, para quem é aluno, pôde fazer. Olha aqui, ó.
deu essa comprinha aqui, deu seus 200 pontos. Compra bonita, limpa, ok. Compra legal, que não era nova máxima, né? No retorno, lembra? Vê a diferença? Ó, essa era a nova máxima do dia, né? Essa era a nova máxima, mas no Renko a gente olha mais porque no fechado. Então a gente entende que nova máxima porque no fechado era esse aqui, nesse ponto A. Mas nova máxima por oscilação era no B. Tudo bem. E ó, a compra que foi feita aqui, até o Matheus estava me falando agora há pouco que ele fez, estava revisitando, ou seja, estava voltando a revisitar um valor lá em cima. Cara, ok, compra bacana, é isso que eu quero de vocês. É isso que eu espero dos meus alunos, cara. Assim, operando de forma brilhante, precisa. Mas, agora vou fazer aqui um teste de fogo. Teve essa operação aqui. Se você é um aluno meu do curso da Estratégia Sakura e você estava no dia que eu dei essa aula ao vivo, foi aula ao vivo, esse material que é, obviamente, a atualização da Sakura de tendências, isso aqui, no gráfico de minutos, eu estou passando para o gráfico que está aqui em cima para o Renko. É a mesma coisa no Renko. Então, durante um pregão desses da vida, calma aí que andou aqui minha janela. Durante um pregão desses da vida, o pregão estava morto, eu falei, eu vou dar uma aula para vocês. E dei uma aula surpresa e expliquei boa parte disso daqui. O suficiente para te fazer uma pergunta. E eu quero que, se você for aluno, você vai responder aqui nos comentários. Se você errar, eu vou ficar magoadaço. Vou ficar magoado, já digo logo, então é melhor nem comentar. Agora, se for comentar, para acertar. Foi uma operação linda. Se você enxergou, foi perfeita. Mas ela tem um erro. Tem um único erro nessa operação no 16 Renko do mini índice. Qual foi o erro? Valeu, a gente se vê no próximo.